Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Cinevi. E esses dias atrás, eu estava na masmorra de filmes ruins, vulgo Casa da Minha Namorada, onde ela me submeteu a torturas psicológicas envolvendo assistir um filminho chamado Jogos Mortais 10. Primeiramente, como assim tem 10 filmes dessa bosta? Tipo, caralho, velho, não dá pra entender essas coisas. Mas é comum, né, cara? Filme de terror, os caras milcam até, tipo, sai mais nada, sabe? Sobrar pó no negócio. Mas é isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Saw X, ou Jogos Mortais 10. E a premissa do filme é a seguinte: a gente acompanha o John Kramer, que é o famoso serial killer Jigsaw, no entanto no fim da carreira. O cara tá velho e sobretudo doente, ele tá com câncer terminal. Então nos é apresentado um pouco dessa rotina mórbida dele nesses últimos dias, onde fica mais que evidente que ele claramente não está pronto ainda para partir dessa pra melhor. Ou pior, considerando o que ele já fez, né? Mas quem sou eu pra julgar? No entanto acontece uma reviravolta. Em um dia nada particular, ele tromba nada mais nada menos que uma pessoa que frequentava um grupo de autoajuda ali de pessoas com doenças terminais. Só que esse cara, em vez de estar fudido que nem ele, está muito bem, aparentando uma saúde ótima. Início eles conversam e o cara recomenda pra ele uma doutora específica com tratamento aí milagroso. Certamente o povo das simpatias da internet. Mas estando desesperado e sem muitas opções, John Kramer decide tentar esse suposto método milagroso aí, buscando contato com essa doutora. O que o leva até o México, onde ele finalmente recebe o tratamento. E quando tudo parecia que ia melhorar, ele descobre que, na verdade verdadeira, nada aconteceu. Ou seja, nenhum procedimento foi feito. E sobretudo, ele havia caído em um golpe. O que é algo bem típico de gringos quando eles vêm para países latinos, né? Uma ótima representação. Então, partindo disso, John Kramer decide se vingar desse povo todo, pois certamente ele não foi a primeira vítima e muito provavelmente, caso ninguém os pare, ele não será a última. Então, sequestrando aí todas as pessoas envolvidas nesse esquema, ele dá início a uma nova série de jogos. Aí a gente chega então na parte gore do filme, as tantas mortes e afins. Só que, sendo bem sincero, isso não é uma coisa que me atrai muito. Veja bem, não é que eu desgosto de gore, na verdade eu gosto, acho legal. Tanto em filme quanto animação, quando o negócio é bem feito, é super bem-vindo. Isso posto, eu só não queria ver esse filme, cara. Nada que chegue até o filme 10 merece ser assistido. Qualquer pessoa sã já chegou a essa conclusão. Mas também, pra não ser muito arrombado, eu diria que eu consigo apreciar pelo menos a criatividade ao redor dessas armadilhas. Tem coisas legais ali em termos de conceito, sabe? Então é super possível você extrair satisfação desses momentos aí do filme. Até porque gera certa tensão, de fato. Tem algumas circunstâncias ali que são bem arrombadas. Tu fica naquela, sabe? E se fosse eu ali? O que eu faria? Será que eu conseguiria escapar? Qual seria a melhor abordagem ali pra evitar minha morte? Por exemplo, tem essa cena aqui com a personagem Gabriela, onde ela tem que dar um jeito de escapar do alcance de uma máquina aqui de radiação. Do contrário, ela vai ser torrada viva. Então tem que usar uma ferramenta pra quebrar a sua perna e braço, que estão presos em correntes, né? Mantendo ela suspensa no ar, pra que ela possa evitar essa morte cruel. Então é uma cena interessante pra dar exemplo de que, de fato, há um possível entretenimento pra se extrair desse filme. Na verdade, você gostou dessa cena porque foi a única que você viu. Tá, de fato, dormi um pouquinho ali, mas assim, eu não perdi muita coisa. Eu vi a primeira morte, depois dei uma capotada e eu acordei aqui, tá tudo bem. Mas já que estamos nesse assunto de morte favorita aí, Sr. Luke, qual foi sua favorita? Pois é, eu fui ameaçado aí pela minha digníssima pra que eu de fato levasse adiante o quadro Via The Dog. Então cá estamos pro Luke aí, com o cachorro dela, omitir suas opiniões sobre cinema e afins. Então vai lá, cara. Oi pessoal, bom, eu queria dizer que assim como minha mãe, eu adorei o filme. Afinal ele é ruim, incoerente, conveniente ao quadrado, fora a mensagem duvidosa que ele passa, mas sobretudo, tem gente morrendo, e por algum motivo nós extraímos satisfação nesse tipo de experiência. E sobre minha morte favorita, eu diria que foi aquela onde o cara tem seus olhos sugados pelos tubos. Vou tentar fazer isso com o povo lá de casa quando eles esquecerem de me alimentar pelo menos 7 vezes ao dia. Terminou? Posso voltar pro que importa? Pode. Então tá bom, vamos lá. Tem um elemento nesse filme que me irrita profundamente. Não é um crime desse filme só, acontece vários outros também, mas é a seguinte coisa: a forma como ele lida com o plot twist. Esse filme tem basicamente dois grandes plot twists. O primeiro seria a descoberta de John Kramer, que ele foi enganado, né, que ele caiu em um golpe. E o segundo, mais tarde, lá nos 45 do segundo tempo, envolve um personagem ali que aparece e que, bom, muda a dinâmica ali dos eventos. Esse primeiro plot twist aí da enganação, eu acho bem ok, bem funcional, porque ele faz sentido dos dois jeitos. Ele faz sentido dentro da história, com os personagens, e ele faz sentido também pra gente que tá expectando ali, né, que tá assistindo. Então esse é o formato adequado de um plot twist. Mas também existe o formato errado, que é esse segundo, onde ele tá mais preocupado em chocar a gente aqui fora do que fazer sentido dentro do universo ali da obra. Então acontece a seguinte coisa: lá no galpão onde tá acontecendo esses jogos aí, que ele tá fazendo essa matança geral desses estelionatários, aparece uma pessoa batendo na porta ali, e eles vão ver o que é e descobrem que é um cara que em tese também tinha passado por um processo que nem o John Kramer, no caso tinha sido enganado, né? E ele tava lá em busca aí de justiça, né? Quem sabe reaver seu dinheiro de volta desses safados aí que roubaram ele. Então o John Kramer e sua ajudante ali captam esse cara, né? Eles prendem ele
também, explicam o que eles estão fazendo, né? E deixam ele assistir também, já que na prática esse cara poderia em alguma escala extrair satisfação de ver esse povo se fudendo. Só que na verdade verdadeira esse cara fazia parte do esquema também. Na verdade era um amante da doutora ali, que era a manda-chuva da parada. Então em determinado ponto, ele rende ali o John Kramer e seu ajudante, usando uma pistola, e os leva lá pra baixo, soltando assim a doutora, que era a próxima pessoa a se fuder na mão dos jogos, e com isso ele prende o John Kramer e um garotinho lá que ele ajudou numa parte específica ali no começo do filme, que é uma coisa bem nada a ver, mas enfim, e coloca os dois pra fazer um jogo ali que é cooperativo, né, entre aspas, onde para um se salvar e consequentemente mata o outro. Então é criado toda essa cena aí pra colocar o espectador em tensão, já que o plano deu errado, né? E aí a doutora e seu amante sobem ali na sala onde o John Kramer tava, anteriormente observando aí os jogos, pra assim roubar o dinheiro que tá lá e vazar. Só que nessa hora, quando eles chegam lá, eis que não tem dinheiro nenhum, e a sala fecha. E, na verdade era uma armadilha. Ou seja, o John Kramer sabia o tempo todo que o cara, na verdade, não era uma pessoa que foi enganada assim como ele, fazia parte do esquema. Então ele sabia que o cara ia vir até lá, aí ele permitiu o cara ficar junto com eles, permitiu o cara render eles, permitiu se colocar no jogo ali, quase morrer, pra depois ter esse plot twist de que na verdade ele tinha tudo planejado, porque ele é muito foda. Isso é tão ruim, velho, mas tão ruim que, nossa, dói. Então esse é o tipo de plot twist ruim. Ele não faz sentido dentro do filme, nem um pouco, nem um pouco. E tem outro problema muito grande nesse filme também, que é a forma como o John Kramer, né, o Jigsaw aí, ele é retratado, a forma como eles escolheram pintar ele, entre aspas. Pois o filme, sendo bem franco, tenta botar ele numa posição de mocinho, já que ele tá pegando esses caras que são pessoas ruins, né, não todos eles são tão ruins assim, né, de tanto que alguns até conseguem escapar, não chegam a ser mortos, mas o ponto é que eles são estelionatários, são bandidos, né. Então o filme tenta colocar ele numa posição de repente de anti-herói, só que isso é uma coisa bem distorcida, porque na prática ele é um serial killer safado, né, independente de que ele tá pegando pessoas que têm certa culpa no cartório, isso não dá carta branca pra ele fazer o que ele tá fazendo. E essa é uma parada muito recorrente em Hollywood moderna, onde eles têm uma visão do que é certo ou errado meio distorcida. Muitas vezes colocando vilões em posições de que, veja bem, ele nem é tão vilão assim, ele nem é tão mal assim, ele só é meio mal compreendido. Então vamos dar uma chance pra ele, vamos dar o protagonismo pra ele. Isso é muito bizarro, cara. Tipo, eles acham que depois que ele fez tudo isso, ele dá o dinheiro pro garoto aí pra mudar a vida dele, é uma coisa super positiva, que vai deixar ele super como um herói ou algo do gênero. Eu sinceramente não consigo compreender a linha de raciocínio de quem escreveu esse roteiro, sabe? Uma coisa é você retratar no filme um personagem que tem esse ideal de repente, vou salvar o mundo dessas pessoas ruins, matando elas de jeitos muito escrotos. Só que ao mesmo tempo a obra pode fazer isso de maneira com que fique bem evidente que o personagem é bem distorcido, ele é uma pessoa bem de caráter duvidoso e criminal e até maligna, dependendo. Um exemplo de uma obra que faz isso muito bem, dando um salto aí pra alta mídia, no caso pra animes, seria Death Note. Pois na trama, o protagonista, ele recebe acesso ao Death Note, que é um livro que permite com que ele escreva o nome da pessoa e ela morra, né? E com isso ele começa a fazer uma espécie de justiça aí particular, matando pessoas que ele considera criminosas e afins. E no começo, de fato, ele parecia ter uma pessoa bem intencionada, por mais que fazendo coisas meio mórbidas, ou completamente mórbidas. Só que conforme a história vai avançando, ele vai se perdendo cada vez mais nisso, e ao ponto que fica evidente que mesmo ele sendo o protagonista, ele é o vilão. E é isso que não rola nesse filme. Ele faz essas merdas, ele já fez outras merdas em outros filmes também, mas na prática, tá tudo bem, porque ele salvou o menino e deu dinheiro pra ele. Só não. Então é isso, guys. Não vou estender muito mais, porque esse filme não merece. Dando uma escala entre Rachel Zegler e Nicolas Cage, esse filme tá lá pela Rachel Zegler, né? Sinceramente. Se você desligar o cérebro, dá pra ter um certo entretenimento com essa parte dos jogos e afins que eu comentei, mas no todo, e especialmente por essa mensagem errada sobre o que seria um herói ou não, e afins, né? Eu não consigo dar uma nota boa pra esse filme, não merece. É isso. Então, se possível, deixa aquele like, se inscreve no canal. Quem sabe até compartilha esse vídeo aí pra me dar uma forcinha. E eu te vejo futuramente em um próximo vídeo. Falou!